O assunto do momento é o lateral direito Alan Benítez, que será o primeiro reforço do Internacional na janela de transferências da metade deste ano. Neste sábado, ele abriu o placar da goleada do Cerro Porteño pelo Campeonato Paraguaio sobre o Atlético Tambetari. E depois da partida, o bastidor do Cerro Porteño praticamente confirmou que Alan Benítez não seguirá no clube paraguaio e irá se transferir para o Internacional. Confirmado esta informação, inclusive, por um dirigente importante do Cerro Porteño. A gente traz detalhes sobre a despedida de Alan Benítez no Paraguai, agora aqui no Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no Dupla nesse vídeo. Deixa eu atualizar as informações sobre o Alan Benítez. Eu até trouxe no Diário do Inter KTO de ontem que o jogador havia recebido uma proposta de renovação contratual junto ao Cerro Porteño e havia recusado esta oferta, porque o interesse dele seria se transferir para o Internacional. Negociação essa que está muito bem encaminhada. O Alan Benítez deverá ser reforço do Inter a partir da metade do ano. E neste sábado, na noite deste sábado, ele se despediu do Cerro Porteño na goleada por 6-1 sobre a equipe do Atlético Tambetari. E nesta goleada, inclusive, foi de Alan Benítez o primeiro gol da equipe paraguaia. A gente olha este gol, um belo gol, tá? Do Alan Benítez, ele arranca pelo lado direito, ele tem muita velocidade. É óbvio que ele tá deslocado, inclusive, foi um contra-ataque que ele estava pelo lado esquerdo, ele é lateral direito, mas ele tem muita força física, muita velocidade e mostrou habilidade nesse lance também para marcar o gol que abriu o placar da goleada do Cerro Porteño sobre a equipe do Atlético Tambetari pelo placar de 6-1, tá? Só que o pós-jogo foi o que repercute bastante e impacta no Internacional. O Cerro Porteño encerrou a sua participação no Campeonato Apertura. Ficou em segundo lugar, o Libertad foi o campeão e agora o Cerro Porteño também para os seus compromissos pensando na volta, pensando no segundo semestre, pensando na parada pós data FIFA e pós Super Mundial de Clubes. E Alan Benítez não deverá mais jogar pelo Cerro Porteño. Essa é a informação que é tida em quase todos os portais do Paraguai que apontam que Alan Benítez fez a sua despedida do Cerro Porteño. E quem confirmou isso, e eu vou me agarrar na matéria do Felipe Duarte, tá? Do portal GZH, que conseguiu esta checagem e esta quase uma clipagem, né, em relação à imprensa paraguaia, foi o vice-presidente do Cerro Porteño, o Miguel Carrizosa, tá? Em entrevista após o jogo, o dirigente do Cerro Porteño disse o seguinte: Alan Benítez tem uma oferta muito boa do Inter de Grêmio. Ele se confundiu aqui, obviamente, ele ia falar Inter de Porto Alegre, se atrapalhou, acabou achando que o nome da cidade era Grêmio. E quer aceitar. Eu, pessoalmente, gosto muito do Alan, mas ele quer aceitar e está bem, que assim seja. Então a direção do Cerro Porteño já dá como certa a transferência do Alan Benítez para o Internacional. É claro que essa transferência, ela não depende de um aval do Cerro Porteño. Por quê? O Cerro Porteño tem contrato com o jogador somente até metade do ano, então o Inter não está comprando o Alan Benítez junto ao Cerro Porteño. O Inter está fechando um contrato com um jogador que está livre no mercado a partir da metade do ano. Não há um pré-contrato de acordo com os dirigentes do Internacional que eu conversei, mas há um interesse e há um encaminhamento de reforço neste momento para o Alan Benítez. Há uma proposta para ele claramente na mesa e que o Alan Benítez já aceitou e resta apenas a oficialização de tudo isso, tá? Um ponto importante o Alan Benítez já encerrou a sua participação pelo Cerro Porteño. O próximo jogo do Cerro é só no dia 4 de julho, ele não tem contrato com o Cerro Porteño nesse dia. Portanto, nada impede que inclusive o Alan Benítez já seja anunciado por agora, tá? Antes da parada do Mundial é possível, mas não é a tendência. A tendência é que ele encerre o contrato dele por lá, o período do contrato dele por lá, e aí seja anunciado como jogador do Internacional. O Inter até pode anunciar, olha, entramos em um acordo com o Alan Benítez
para que ele seja jogador oficialmente em 1º de julho. Já aconteceu o caso do Arangues, o Inter fez isso, por exemplo. O caso do Borrell, o Inter fez isso, por exemplo. E pode acontecer com o Alan Benítez, mas não é a tendência. Entretanto, o que está praticamente confirmado Alan Benítez será jogador do Internacional e a própria diretoria do Cerro Porteño confirma isso. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!